Pessoal, desde startando a gravação da web aula de hoje, tá? É, aula inicial, tá? Do módulo específico 2, tá? Sobre instalações elétricas industriais. Antes da gente iniciar nossa aula aí como padrão, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes Senai Digital, tá? E aí depois a gente volta à nossa programação normal, tá bom? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Só aqui, pessoal. Então, pessoal, já eu montei aquela nossa pastinha, tá? É, assim, lembrando que provavelmente hoje vocês não vão ter acesso, eu olhei aqui, tá? Mas não se preocupe, tá? Eu já iniciei a gravação aqui. Provavelmente não, na próxima aula todos já vão estar matriculados, tá? Então, são três, é o modo específico 2, tá? Vou até fazer depois aqui a pastinha aqui, tá? Que eu baixo o relatório de notas, tá? Eu finalizo a correção. Então, nessa você vai ver o quê? Instalações industriais, tá? E parece, assim, meio contraproducente, né? Você tratar de instalação antes de projeto industrial, tá? Antigamente eu não concordava, mas depois eu comecei a ver a lógica por trás disso. É porque é o seguinte, para você ler o projeto, você tem que conhecer a simbologia. Mas para você conhecer a simbologia a ponto de você conseguir ler no projeto e interpretar aquela simbologia, o ideal é que você execute as instalações primeiro. Porque quando você executa uma instalação, você já tem a referência, né? Você já vai criando a referência no desenho, inclusive na matéria de instalação, tanto eu, professor EAD, quanto lá o professor do presencial, os dois, né? Eles mostram os desenhos de partida direta, partida indireta, tá? Tudo quanto é desenho que você for montar já te mostra. E aquele desenho nada mais é do que o diagrama, né? É como se fosse o diagrama unifilar ou multifilar que vocês aprenderam lá em instalação predial, tá? Então, ela se iniciou já dia 12, né? Vai finalizar 10 de agosto. No período, é, depois eu vou dar uma olhada aqui, pessoal. Talvez eu tenha esquecido de colocar o. Eu fiz o planejamento aqui, talvez eu tenha esquecido de colocar é,
O período de férias das unidades geralmente é do dia 1/7 até eh, 19/7, tá? Por isso que vocês vão ter uma aula dia 26, por exemplo, né? E aí depois já pula uma aula de repente, né? Do dia 26/6, vocês vão ter 24/7, por quê? Porque do dia 1/7 até o 19 tem o período de férias aqui. Eu coloquei o do feriado aqui de Corpus Christi, né? Mas era para ter colocado aqui. Daqui a pouco eu faço essa correção, tá bom? Então tem um período de férias, por isso que vamos ter apenas aí 9 aulas, tá? É, hoje, né? Eu pedi para Flaviane já colocar lá na web aula o material, ela já colocou aqui a thumbnail de hoje, né? Um material extra. Esse material extra aqui, ó, se você já está disponível para você, tá? Assim que você começar a assistir a aula, você vai ter acesso ao material extra aqui, ó. Esse material, se você baixar, é um arquivo, né? Ela tem essa extensão .cad. Esse arquivo .cad, provavelmente, talvez, se você for eletricista industrial, você já conheça, que é o do CAD-CIMO, tá? Então, geralmente, quando eu vou falar de um tipo de ligação, eu já forneço para vocês a simulação, tá? Para vocês acompanharem juntamente aqui comigo, tá bom? Professor, como é que eu vou rodar esse programa? Eu não tenho, eu conheço, mas não tenho aqui, tá? Você vai vir aqui em biblioteca? Deixa eu só dar uma olhada aqui. E tem um link. Esse link aqui não tá funcionando. O que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fornecer o link aqui para vocês, tá? Ele tá também, tá quebrado. Vocês vão baixar ele, tá? Deixa eu Deixa eu parar aqui o compartilhamento aqui. Eu vou só pegar o arquivo aqui. A pasta, ela geralmente ela, ela vai estar. Deixa eu só fazer uma alteração aqui. É porque tem um link aqui. Esse link ele não está carregando. Deixa eu só, vou só pegar o arquivo aqui. Eu botei ele aqui no download para ficar mais fácil. Eu só vou mudar o nome aqui porque ele é o 4. Ó, agora vai estar disponível para vocês, ó. Deixa eu só ver aqui se realmente está disponível. Ó. Voltar a compartilhar aqui. Estão vendo esse arquivinho aqui, ó, na minha pasta download? É porque o link estava quebrado, tá vendo que agora quando eu passo o direcional do mouse aqui, aparece a mãozinha, quer dizer que ele está baixável. Tá vendo aí, ó, no canto inferior esquerdo aí, ó, da tela de vocês, ó, tá aparecendo o link, ó, https://ead.com.br, né? Plugin file, né, PHP. É um link aí né, que fica aí no banco de dados aí da plataforma, tá?
Aí na hora que você clicar aqui, já vai aparecer a janela aqui para você baixar, tá? E daí vai ser esse arquivo aqui, ó, CAD-E Simo 4.0 BR. Ó, demorou um pouco aqui, ó. Eu não vou baixar, ó, tá vendo que apareceu entre parênteses um? É porque eu já tenho um arquivo do mesmo nome. Eu vou cancelar aqui, tá? Aí vocês vão baixar, vai ser esse arquivo aqui. Daí você vai clicar com direito aí, ó, e pedir, aqui, ó, extrair aqui, né, na pasta onde você baixou. Vai aparecer essa pasta aqui, ó. Aí toda vez que você for simular, você vai vir aqui, entra na pasta, você vai dar dois cliques no executável e daí vai aparecer, né, a apresentação aqui, cá de cima, são 4.0 e aqui pede uma senha. Você digita no teclado, né, que está falando aí 4962, dá um enter e pronto, o programa abriu. Daí você vai vir aqui, ó, eu não coloquei, ó, partida direta.cad, que foi o arquivo que eu forneci para vocês, vai ser esse arquivo aqui. É o arquivo de partida direta, tá? Então, esse arquivo você abre com esse programa, tá? E vocês viram que eu nem instalei ele, tá? Esse programa, na verdade, esse artifício aqui, quando você tem muito firewall aí, o que que acontece? Igual aqui no Senai, né? Às vezes o programa o Sentinela, ele detecta, fala que ele é um vírus, na verdade ele não é, né? É um programa e daí, para evitar dele não instalar aqui, né? Às vezes você tem que chamar o pessoal do TI aqui, né? O professor, mas no caso do aluno, ele já vai ter instalado provavelmente na sua máquina aí. Esses softwares que a gente precisa, sempre lá no laboratório de informática, eles já vão estar instalados, tá? Então, essa daqui é uma simulação, tá? Da partida direta de uma máquina elétrica, né? Que é esse arquivo .cad, né? Partida direta.cad, que eu pedi para vocês baixarem. Tá lá na aba vídeo aula, né? Naquela pastinha em cima, a Flaviane já liberou para vocês, tá? Então, só a gente continuando aqui para a gente finalizar essa aula introdutória aqui. A máquina elétrica, obviamente, lá no presencial, vocês vão ter a chance, né, de pôr a mão na massa ali, é mais fácil, né, do professor explicar. Mas aí é por isso que eu estou fornecendo o programa, tá? E a simulação, esse programa aí é gratuito, e a simulação para vocês entenderem como que funciona a partida do motor. Então, geralmente o motor ele tem um diagrama de potência e um diagrama de comando, tá? Aqui, ó, isso aqui é um disjuntor motor, tá? Quando eu venho aqui nessa setinha verde, eu aciono a simulação do que está aqui na tela, tá? Então, eu tenho um disjuntor motor, ó, que ele, depois que a simulação é acionada, quando eu clico nele, esse disjuntor motor, ele aciona a alimentação elétrica tanto da potência, né, do circuito de potência do motor, quanto do de comando. Esse aqui são os botões, tá? Os botões de liga e desliga. Próxima aula, a gente vai fazer uma análise aí da atividade um, tá? Eu deixei essa aula hoje mesmo só básica, ensinando como é que é o programa, mais introdutória, justamente para dar tempo, né, de vocês terminarem aí a inscrição e já no dia 22 vocês já vão estar com o login e a senha aí, né? E a gente pode fazer uma aula introdutória aí mais abrangente, tá? E assim, antes da gente finalizar aqui, eu queria só destacar, tá? Uma máquina elétrica, pessoal.
ela tem um comportamento diferente. Como assim, professor? Por exemplo, eu vou aqui dar a partida, tá? Uai, por que você deu partida nesse botão aqui? Por enquanto, né? Vamos fazer essa suspensão de crença aqui, tá? Eu apertei o botão, a botoeira aqui de start, ela tá com o selo aqui. Professor, o que que é isso? Cena dos próximos capítulos. Dei a partida no motor. Ah, beleza. Pessoal, mas não seria muito mais fácil que esse motor tivesse um botão de liga e desliga? Igual, por exemplo, um liquidificador, que ele é um motor também, né? Um processador aí. Sim, seria interessante. Mas o motor elétrico, ele tem um comportamento anômalo, ou seja, um comportamento diferente de outros equipamentos elétricos, tá? Como assim, professor? Ele tem um comportamento, esse comportamento dele aqui, todo o equipamento, né, que trabalha com tensão alternada, na hora que você liga ele na tomada, ele recebe um potencial elétrico. Vamos chamar essa onda aqui azul, tá? Da senoidal da tensão. Isso aqui é o potencial elétrico. E aí todo equipamento, quando eu ligo ele, né? Ou seja, isso aqui eu só coloquei na tomada. Agora, quando eu dou start, eu ligo, vai aparecer uma senoidal de corrente. E essa senoidal de corrente, geralmente ela é menor que a senoidal da tensão, tá? E ela também é senoidal, funciona do mesmo jeito, é alternada. Só que no motor elétrico é diferente. O motor elétrico, para ele sair da inércia, ele precisa, né, vencer, ainda mais se ele tiver uma potência muito alta. Isso aqui seria a bobina dele. Na hora que esse motor aqui, ó, uma corrente, flui por ele aqui, ó, corrente elétrica. E esse motor, por exemplo, ele tem um eixo aqui, ó. Ele gira sobre um eixo. E quando passa essa corrente elétrica aqui, você tem a emanação de um campo eletromagnético, tá? Um campo eletromagnético que vai ter um sentido. E esse campo eletromagnético, junto com essa corrente, vai formar um ângulo de 90 graus, uma força. Força? Como assim, professor? É uma força. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Uma força mecânica, tá? E essa força, dependendo do sentido da corrente, ela é para baixo e do outro lado aqui, ó, na hora que ela atravessa aqui, ela muda de sentido. Por isso que chamam da regra da mão direita. O dedão é a corrente, os dedos que pegam aqui o cabo é o campo magnético. E o vetor força ele sai da palma da sua mão. Então, se eu estou com a corrente nesse sentido, a força ela está nesse sentido. Se eu estou para o outro sentido, a força está para cima. Então, dependendo da onde que a corrente elétrica ela vai correndo no condutor, tem uma força, né, sendo aplicada numa direção ali. E quando eu tenho duas forças aplicadas em direção oposta, o que que acontece? Geralmente, a rotação. Ah, então o motor gira porque a corrente passa, ela tem esse campo magnético e perpendicular em 90 graus vai formar uma força aí e aí ele começa a girar. Só que para um modelo simples igual esse aqui que eu desenhei, né, você precisa de pouca corrente elétrica. Na indústria, as máquinas elétricas, elas têm rolamentos gigantescos aí, vários metros aí de cabo. Se for um gerador, por exemplo, um motor gigantesco aí, chega até a ter quilômetros aí de condutores, né, de bobina.
E daí, essa corrente, em um curto período de tempo que é chamado de transitório, ela se eleva, tá? Isso é só a corrente, tá? E aí depois, finalizado o período transitório, ela volta ao normal. Esse é o comportamento anômalo que eu disse da corrente elétrica, tá? Isso acontece para todo e qualquer motor. O, é, as pessoas, né, os técnicos, os engenheiros só perceberam a gravidade, só perceberam quando foram construindo motores cada vez maiores. Porque se você tem uma corrente, estou chutando aqui, uma corrente RMS, sei lá, de 2 amperes, ela vai aumentar na média 8 vezes a nominal. Então, 2 vezes 8 é 16, né? Então, de 2 amperes, na partida, né, no início, para ele pegar a inércia, movimento ali, ele chega a 16. Depois, passado esse período transitório, ele volta a ter a corrente de 2 amperes, né? 16 amperes até que não é muito relacionado a um equipamento elétrico aí, né, que a gente encontra numa indústria aí. Só que para um motor elétrico, é, vamos supor, em vez de 200 amperes, aparecer, sei lá, 1.100, né? Então, o que que vai acontecer? É, vai, essa corrente alta, o sistema de proteção disjuntor, tá? Por que que eu chamei de disjuntor motor? Porque é um disjuntor diferente em se tratando de máquinas elétricas, tá? Então é nessa ideia que eu falei hoje aqui, né? Que o motor, toda máquina elétrica em modo motor, ela tem uma elevação de corrente, e essa elevação de corrente faz com que as proteções dos circuitos elétricos atuem, ou seja, o disjuntor desligue, a chave fusível ela queime e aí ela cai, falta energia, né? E isso é prejudicial não só para o cliente que não montou, né, de forma adequada aquele motor, né, que não usou uma técnica. Ah, professor, tem técnica? Sim, tem a técnica, por exemplo, a mais estudada aqui, a estrela triângulo, tá? É uma técnica para você diminuir a corrente nominal, consequentemente você diminui a corrente de partida. Daí, nesse período curto e no transitório, o sistema não vai interpretar aquela corrente como surto, né, como um curto-circuito ou uma sobrecarga. Daí ele deixa passar. Na hora que a corrente volta ao normal, a máquina, né, o sistema funciona normalmente, sem provocar interrupção de energia, né, para o próprio cliente, ou pior, né, para terceiros aí, né. Às vezes é tão grave o caso que ele chega a acabar com a energia, né, de um setor ali, do circuito inteiro ao qual ele está ligado, tá? Isso aí é perigoso, beleza? Então é isso, pessoal. Isso aqui foi só mesmo uma introdução inicial. Eu gostaria que na próxima aula você já tivesse já. É por isso que eu estou dando esse tempo para vocês estarem matriculados, né, devidamente matriculados, para a gente poder acompanhar juntos aqui, né, dependendo de quem pode acompanhar aqui ao vivo, né, que é muito, além de interessante essa matéria, é fundamental você, futuro eletrotécnico, saber disso, porque se você sabe que uma máquina elétrica tem esse comportamento anômalo, você vai descobrir aqui no curso como que você tira esse comportamento anômalo dela, né? Fazendo uma partida adequada, uma estrela triângulo, uma chave compensadora, aplicando uma soft starter e aplicando também ou um inversor de frequência, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Assistam aí a gravação, tá? Vai ficar disponível para vocês e na próxima aula, quando vocês estiverem
já devidamente matriculados aí, por favor, acompanhem aqui para a gente poder discutir aqui sobre a máquina elétrica, tá bom? E os métodos de partida. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Fiquem com Deus e até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau.